quero saudar a todos aqueles que podem me ouvir, né? Eu quero continuar a mensagem que eu tenho transmitido a vocês já alguns domingos passados. Eu estou numa exposição continuada, né? Eu comecei do capítulo 24 e estou finalizando agora com o capítulo 25 de Mateus, falando sobre o sermão profético de Jesus, da volta dele, todas as implicações que estão relacionadas à volta do Senhor Jesus, né? E quero então saudar todos aqueles que estão iniciando, visualizando aí o vídeo, tá? E eu quero começar você pode pegar sua Bíblia e abrir lá em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46. Nós vamos falar hoje do juízo final. Eu saúdo todos aqueles que estão nos assistindo, tá? Nós vamos falar sobre 3 coisas nesse texto aqui, tá? 3 coisas. Antes de eu orar com vocês, eu vou aqui dividir o texto em 3 partes. Do versículo 31 ao versículo 34, nós temos a separação. Grave aí, né? Separação, tá? Do versículo 35 ao versículo 45, nós temos o critério do julgamento, tá? Sob que critério Deus irá julgar a humanidade. E aí, do versículo 46, nós temos aí o destino daqueles que serão julgados. Nós temos aí 2 destinos diferentes, tá? Então, eu não vou ler o texto, porque é comprido, tá bom? Mas, à medida que eu vou expondo, a gente vai citando o texto e aí vocês vão entendendo, tá bom? Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo nessa hora, onde você estiver. Senhor, obrigado, Deus, pelo imenso privilégio de poder expor a Tua palavra. Estar diante do Senhor, diante daqueles que estão me ouvindo, com a Tua palavra aberta e poder expor ela. Isso é um privilégio que eu não mereço ter, mas o Senhor me concedeu esse privilégio. E espero que o Senhor use a minha vida e fale com todos nós, tanto a mim que estou expondo, como aqueles que estão me ouvindo agora. E que a Tua palavra, ela venha transformar a nossa vida. Que o Senhor, pela Sua palavra, mude completamente a nossa vida. E que os eleitos do Senhor, que porventura possam estar me ouvindo nessa hora, e se eles ainda não, se os seus olhos ainda não foram abertos, que o Senhor abra seus olhos nessa hora. E aqueles que já tiveram seus olhos abertos, que o Senhor traga esperança e segurança em tempos de crise, em nome de Jesus. Muito bem. Veja bem, né? Como eu disse para vocês, né, eu dividi esse texto aqui em 3 partes, para ficar didático, né? A primeira parte que eu disse é a separação, que vai do versículo 31 ao versículo 34, tá? Separação. Todo esse capítulo 25 aqui de Mateus, ele trata da vinda de Cristo e as implicações disso, né? Desde o capítulo 24, o Senhor Jesus vem falando da sua vinda. E ele vem, então, nos alertando para que nos preparemos para esse dia. Ele vem nos alertando. Quero saudar aqui a minha irmã Fabiana, né? Graça e paz. E eu estou vendo ela aqui. Então, todo o discurso
a partir do capítulo 24, no finalzinho dele, é a vinda de Cristo, e ele nos alerta, já que nós não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar. Então, ele nos alerta que nos preparemos, que estejamos em alertas, com todos os sinais que vão surgir até a volta dele. E aí, então, aqui a partir do versículo 31, ele vai falar mais claramente da sua volta. Mais claramente da sua volta, tá? E a primeira coisa, como eu disse para vocês, que eu quero destacar, que nós podemos aprender aqui desse texto, é que o juízo final, grave bem isso aqui, o juízo final é um dia de separação. É um dia de separação. O juízo final é um dia de separação. Vai ser o dia que o Senhor Jesus, ele vai separar aqueles que são verdadeiramente salvos dos perdidos. Vai ser o dia que será revelado quem realmente serve a Deus e quem não serve. Como ele registrou no capítulo 24, a partir do versículo 37, vai ser aqui ele começa a falar mais claramente dessa separação. Ele diz assim, olha, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse é o grande momento da separação. O momento em que os salvos serão distinguidos, separados definitivamente dos perdidos. Hoje nós congregamos todos juntos, os salvos e os perdidos na mesma igreja, porque é uma ilusão nós acharmos que todo mundo que frequenta ou que congrega em alguma igreja evangélica está realmente salvo. Nem todo mundo que frequenta uma igreja está salvo. Todas as igrejas existem o joio e o trigo, ovelha e cabrito, salvos e perdidos. E nesse grande dia, será o grande dia em que isso será revelado, e os salvos serão separados dos perdidos. Jesus vai colocar os salvos à sua direita e os perdidos à sua esquerda. Observe bem, esse texto aqui, ele fala de dois grupos de pessoas só. Ele fala de salvos e perdidos. Não tem um outro grupo. Não tem um terceiro grupo. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não há neutralidade, não há meio termo aqui. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu estou em cima do muro. Não, ou você está desse lado do muro, ou você está do outro, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você tem um pai. Seja lá quem você seja. Você pode até dizer que você é ateu. Você tem um pai. Ou Deus é seu pai, ou o diabo é seu pai. Você goste disso ou não, você aceite isso ou não, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é ovelha do bom pastor, ou você
é escravo de Satanás. Não há um terceiro grupo aqui. Só 2 grupos. E nesse grande dia, esses 2 grupos serão revelados. Cada um de nós sabe de quem nós somos filhos. Cada um de nós sabe a que destino a vida que nós levamos está nos conduzindo. Cada um de nós sabe. Você sabe onde suas escolhas, seu modo de vida, seu comportamento, seu caráter, seus costumes e sua religião está levando você. Você sabe disso. Todos nós sabemos. Porque nós sabemos a vida que nós levamos e onde essa vida está nos levando. Nós sabemos disso. Então, não esqueça disso. Naquele grande dia, vai ser o dia de separação. E veja que Jesus não virá para oferecer salvação para ninguém. Não, ele virá buscar os que já são salvos. E irá condenar aqueles que já são perdidos. Ele vai fazer uma separação. Alguns estudiosos dizem que ovelha e cabrito, algumas traduções trazem bode, né? Mas é a mesma coisa. Alguns estudiosos dizem que ovelha e cabrito são muito parecidos na aparência. Se você pega isso de acordo com alguns estudiosos, né? Se você pega filhote de cabrito de ovelha e coloca juntos, eles parecem. A Fabiana que está nos assistindo aí, talvez ela saiba disso, né? Eu não sei, ela cuida de uma fazenda com seu esposo, né? Então, mas alguns dizem que são muito parecidos, né? Quando são bebês. Agora, quando eles crescem, é quando nós podemos distingui-los, separá-los, né? E uma coisa interessante, isso aí são os estudiosos que dizem, né? A ovelha, ela é um animal muito dependente do pastor. E um animal, embora não muito inteligente, mas um animal que, quando se identifica com o pastor mesmo, ela obedece completamente o pastor. E ela não dá ouvidos a outro estranho. E dizem também que o bode é diferente. O bode, você pode chamar ele, ele não vem. O bode é teimoso. O bode não obedece. Não como a ovelha, né? Na época que a Bíblia foi escrita, né? Talvez até hoje, os pastores, eles cuidavam das ovelhas. E é muito lindo se você pesquisar, é muito lindo assim, a relação que o pastor tem com as ovelhas. Porque, olha, a Fabiana está dizendo que é verdade, então eu não estou mentindo para vocês, viu? Então, alguns pastores, eles têm uma relação muito íntima com as ovelhas, a tal ponto que eles dão nome para as ovelhas. Olha que interessante, né? E os pastores, apesar das ovelhas ficarem assim, quando elas estão juntas, né, elas podem estar misturadas. E até misturadas com bodes. Mas quando o pastor chama pelo nome, elas vão seguindo tudo bonitinho em fileira, né? Isso é muito bonito. O bode não, o bode... E uma coisa interessante é que a ovelha ela é muito seletiva para comer, ela não come qualquer coisa, o bode come tudo que ele vê pela frente, né? Interessante. Isso são os estudiosos que dizem, né? Então, não esqueçam disso. O juízo final é um dia de separação, em que Deus vai separar. Quero saudar aqui o meu irmão Adriano Nunes, né? Meu amado irmão. Ele vai separar para a sua direita os filhos dele e vai colocar à sua esquerda os perdidos, tá? E ele então vai dizer àqueles que estão à sua direita, os salvos, as suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai. Veja que ele chama, né? Vinde. E ele diz para eles que eles são benditos, abençoados.
Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse? Esse reino não é aqui nesse mundo como alguns pensam, né? Esse reino é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, que é onde os salvos, vão morar para toda a eternidade. É o que está prometido para nós. É o único reino que está preparado desde a fundação do mundo e que é prometido a nós, os salvos, para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o primeiro ponto é esse, tá? A separação. O juízo final vai ser um dia de separação, em que Jesus vai separar os seus dos perdidos. Tá? Só há dois grupos, salvos, perdidos. Nós somos filhos de um pai, ou de Deus, ou do diabo. Não tem meio termo, não há um terceiro grupo, tá bom? Muito bem. O segundo ponto vai do versículo 35 ao versículo 46. É a maior parte dessa exposição, né? E essa segunda parte aqui fala do critério que Deus vai usar para julgar um e o outro. É o critério que vai, vamos supor assim, é o critério com que Deus vai julgar a humanidade. Que critério é esse? Esse critério é o amor. Veja bem, o critério com que Deus vai julgar a humanidade é o amor com que os servos de Deus são tratados nesse mundo, enquanto estamos aguardando a vinda de Cristo. E eu quero que você preste atenção nisso. Isso é muito importante. Desde o capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus disse que à medida que o fim se aproxima, o amor vai se esfriar de quase todos. Observe. À medida que o fim se aproxima, o amor de quase todos vai se esfriar. O grande problema da humanidade, à medida que o fim se aproxima, é o amor. O amor vai se esfriando, vai se acabando, vai diminuindo, mas o amor para com os servos de Deus, o amor para com a igreja. E observe que lá, ainda no capítulo 24, na parábola do servo bom e do servo mau, o servo mau, ele é caracterizado pela falta do amor. Capítulo 24, versículo 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios. Então veja que o servo mau lá na parábola, ele é caracterizado pela falta do amor, por não amar os seus irmãos. E veja que o Senhor Jesus muitas vezes falou que o resumo da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se nós amarmos o nosso próximo, nós vamos cumprir todos aqueles mandamentos da lei de Deus que estão relacionados ao próximo. Não vamos adulterar, não vamos matar, não vamos cobiçar, não vamos dar falso testemunho. Todas essas coisas, vamos honrar pai e mãe. Todas essas coisas são mandamentos relacionados ao próximo que tem a ver com o amor. Por isso que Jesus disse que o resumo da lei é o amor. Porque se eu amo,
eu não vou descumprir aqueles mandamentos que estão relacionados ao próximo. E aqui Jesus deixa bem claro que é o amor ao próximo, não exatamente ao próximo como se fosse a qualquer ser humano do mundo, mas o amor aos irmãos, o amor aos crentes. É isso que vai ser o critério do juízo. Porque à medida que o fim se aproxima, o ódio aos crentes vai aumentar. E é por isso que vai haver perseguição na grande tribulação aos crentes. Porque o ódio aos crentes vai aumentar. Todas as religiões do mundo vão odiar os crentes. Todas as nações do mundo vão odiar os crentes. Todas as pessoas do mundo vão odiar os crentes. Então, esse ódio, que é a característica da falta de amor, e que levará o mundo a perseguir os crentes, a isolar os crentes, a abandonar os crentes na solidão, a recusar qualquer ajuda aos crentes, é que vai ser o motivo do juízo dos ímpios. E é o que vai caracterizar, é o que vai ser o critério pelo qual os crentes vão se salvar, porque um crente, um filho de Deus, jamais vai conseguir abandonar o seu irmão, jamais vai conseguir humilhar, jamais vai conseguir negar uma ajuda ao seu irmão. Então, olha só a partir do versículo 35 que Jesus diz sobre esse ponto aí. Então ele vai dizer aos salvos, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso, porque seremos presos. Quando o anticristo se manifestar, seremos presos. Não por ter cometido algum crime, simplesmente porque servimos a Deus. E foste ver-me, ele diz. E os justos vão perguntar para ele. Olha que interessante, né? Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Então os salvos vão perguntar para ele, porque eles vão dizer, gente, nunca fiz isso para o Senhor, eu nunca vi o Senhor por aí. Como é que o Senhor está dizendo que nós te vestimos, te damos comida, moradia? Eu nunca vi o Senhor por aí. Eu não lembro não de ter visto o Senhor nu em algum lugar e coloquei roupa no Senhor. Eu não lembro não de alguma vez ter visto o Senhor preso. O Senhor morreu há mais de 2000 anos atrás, ressuscitou, foi para o céu. Eu não vejo o Senhor por aí, não. Nunca vi o Senhor doente e fui visitar o Senhor. Eu nunca fiz isso. Os salvos vão ficar admirados, né? Surpresos. E vão perguntar para o Senhor. O rei, então, respondendo, lhes dirás: em verdade eu vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Veja, e aqui é muito interessante a gente observar uma doutrina que é muito antiga e muito defendida pela Igreja Ortodoxa. Todos os irmãos, todos os crentes ortodoxos de diversas denominações crê nessa doutrina, que é a doutrina da união mística do crente com Jesus. Nós somos tão unidos com o nosso Senhor, que quando é feito algo em favor de nós ou contra nós, é como se a pessoa que fizesse ou a favor de nós ou contra nós fizesse para o próprio Jesus. Olha só, né? Lá em Zacarias, não lembro agora o texto, Deus diz assim:
Aqueles que, mais ou menos assim, né? Fazem mal ao meu povo, é como se mexesse na menina dos meus olhos. E certamente muitos de vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, quando ele era perseguidor da igreja, ele indo na estrada de Damasco, no seu cavalo, né? E querendo acabar com o cristianismo, procurando matar aqueles que ele podia matar e perseguir, jogar na cadeia, fazer o mal que ele pudesse fazer, né? Então, ele indo nessa direção, a palavra de Deus diz que uma luz brilhante brilhou diante dele e ele caiu no chão. E aí, imediatamente, ele ficou cego. E ele então pergunta: quem é o Senhor? E Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Acho que todos vocês devem ter conhecimento disso. Mas eu pergunto para vocês: Paulo, no caso ali ainda era Saulo, né? Saulo estava perseguindo Jesus? Era Jesus que Saulo estava perseguindo? Seguramente não. Quem Saulo estava perseguindo? Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo estava perseguindo os do caminho, os irmãos, aqueles discípulos de Jesus. Mas perseguir os discípulos de Jesus é a mesma coisa que perseguir Jesus. Aqui eu quero dar um alô para o meu amigo Alan Lima, né? Que bom ter você por aqui, Alan. Muito bem. Então, os estudiosos, né, definiram essa doutrina como sendo a doutrina da união mística do crente com Jesus, em que todas as coisas que se fazem em favor dos servos de Deus ou contra eles é a mesma coisa que está fazendo a Jesus. É o que ele está dizendo aqui, ó. Todas as vezes que você dá de comer a um crente, todas as vezes que você der de vestir a um crente, toda vez que você hospedar um servo de Deus que for forasteiro em algum lugar e você hospedar na sua casa, que você visitar um irmão que estiver enfermo, que você visitar algum irmão que por inocência for preso por alguma razão, mas sendo inocente. Todas as vezes que você fizer alguma coisa em favor de um servo de Deus ou contra, é como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo. E ele toma as dores. E ele também deixa na memória esses atos. E veja que ele vai dizer a mesma coisa, mas ao contrário, né? Para os ímpios. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles também vão perguntar surpresos, né? Mas, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te negamos comida? Forasteiro, nu, enfermo, preso, não te assistimos? Quando foi, Senhor? Quando foi que eu te vi com fome e não te dei comida? Não me lembro, não. Nunca vi o Senhor por aí andando nu e eu te neguei roupa. Não me lembro disso, não. Então eles vão dizer também a mesma coisa. Quando foi que eu te vi doente e não te visitei? Eu não lembro. Onde eu morava não tinha ninguém por nome Jesus e que era o Salvador. Não lembro. E Jesus então dirá: em verdade vos digo
que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Amados, por que que o critério para o juízo é o amor? Tanto a prática do amor, quanto a ausência do amor. Porque a fé salvadora, a fé verdadeira, ela é evidenciada por aquilo que nós fazemos. Como Jesus disse várias vezes, a árvore ela é conhecida pelos frutos. Quer conhecer uma árvore? Olha os seus frutos. Você chega debaixo de uma árvore e você vê que as frutas daquela árvore só são frutas podres. Você pensa o quê? Que a árvore é saudável? Logicamente não, né? Quando você vê debaixo da árvore os frutos todos bonitos e gostosos, o que é que você pensa? Essa é uma árvore saudável, porque a árvore ela é conhecida pelos frutos. Tiago diz na sua carta que a fé ela é provada pelas obras. Quero até ler com você lá em Tiago, né? Capítulo 2. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Ele está falando a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Toda vez que um irmão seu dizer para você que tem determinada necessidade, está doente, e você tem o remédio, você tem condições, se a pessoa está precisando de uma roupa e você tem com que cobrir aquela pessoa, se a pessoa precisa de uma comida, precisa de repente chegar lá na sua casa um irmão viajante e que precisa de uma moradia e você tem, se é o irmão, você tem obrigação, se você é servo de Deus. E isso, como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, você tem obrigação de assistir esse irmão nas suas necessidades. Isso como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. O amor, a prática do amor, ou a ausência do amor, será o critério pelo qual Deus irá julgar a humanidade. Não porque a salvação seja pelas obras, não. Não é nada disso. É porque as obras, elas evidenciam a fé que nós temos. Uma fé verdadeira, alguém que nasceu de novo, é alguém que ama o seu irmão. É impossível uma pessoa nascer de novo e não amar o seu irmão, assim como é impossível alguém que não tem amor pelos seus irmãos dizer que nasceu de novo. É impossível. Porque Deus é amor. Então a característica daqueles que são filhos de Deus é o amor. Agora, é interessante porque essa ideia de se Deus é amor e nós temos que amar, elas têm um entendimento muito equivocado no nosso meio. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, Jesus nunca que faria separação, né? Veja que aqui o Senhor Jesus está fazendo uma separação. Há pessoas que ele vai chamar de benditos naquele grande dia. E que ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Mas há aqueles, como diz aqui o versículo 41, que ele não vai dizer vinde, ele vai dizer apartai-vos, malditos. Vocês são malditos. Vocês não são benditos. Porque vocês foram a vida toda egoístas, gananciosos, avarentos, individualistas. A vida toda vocês ignoraram a necessidade dos seus irmãos. Vocês não quiseram ter comunhão com seus irmãos.
Vocês não quiseram caminhar junto com a igreja. Vocês quiseram viver no mundinho de vocês, naquele ditado popular que é mundano, né? Cada qual no seu quadrado, eu estou aqui no meu quadrado, cada qual no seu quadrado. Então, se você quis viver assim, de maneira egoísta, de maneira avarenta e ambiciosa, ignorando o seu irmão, ignorando a necessidade do seu irmão, então você é maldito, você não é bendito. Apartai-vos de mim. Veja que o Senhor Jesus fez separação aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala certas coisas. Algumas pessoas pensam que porque Deus é amor, Ele aceita tudo. Ele aceita todas as pessoas e do jeito que elas quiserem viver. Claro, Ele aceita a pessoa do jeito que ela vier, né? Mas não para continuar vivendo do jeito que ela veio. Porque nascer de novo implica em mudança de vida. Arrependimento implica em mudança de vida. É eu ser egoísta e aprender a ter comunhão. É eu ser avarento e aprender a ser generoso. É eu ser individualista, solitário e aprender a ter comunhão, ser egoísta e aprender a compartilhar. Era essa a palavra que eu tinha que falar naquela hora, né? Então, isso tudo é uma mudança que o Senhor opera em nós. E que, se eu nasci de novo, eu vou apresentar essas mudanças. E por essas mudanças eu vou estar, então, provando que realmente o meu coração foi regenerado. E esse vai ser o critério. Então não esqueçam. O juízo final vai ser um dia de separação. Salvos para cá, perdidos para cá. O juízo final vai ter um critério para esse julgamento. E o critério é o amor. Ou a falta do amor, ou a prática do amor. Se você é cristão de verdade, você nunca vai ignorar alguém que está vivendo na solidão, alguém que tem depressão, alguém que está vivendo angustiado, alguém que está em extrema necessidade, que você conhece, você tem condições de suprir, alguém que precisa de um teto, alguém que está doente, você nunca vai conseguir ver essa pessoa doente sem sentir vontade pelo menos de orar. É muito comum às vezes você encontrar com pessoas que se dizem crente e às vezes você precisa de alguma coisa que essa pessoa tem como ajudar, né? E aí a pessoa diz assim: ô, meu irmão, Deus te abençoe, né? Vai com Deus, vai com fome, vai com Deus, né? A pessoa chega para você: poxa, eu não tenho o que comer lá em casa. Tá bom, eu vou orar por você, vai com Deus, tá? Mas podendo ir lá na sua despensa, pegar 1 quilo de feijão, alguma coisa e dar para a pessoa, para aquele seu irmão, para suprir aquela necessidade daquela pessoa. Se você é servo de Deus, você não consegue viver bem tendo irmãos ao seu redor que vivem em necessidade. Você não consegue. O ímpio consegue, mas o servo de Deus não consegue. E esse vai ser o critério. E finalmente nós chegamos no destino de cada um, né? Os ímpios, diz o texto, irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Veja que a palavra eterno é aplicado tanto para os justos como para os ímpios. Tá? Os ímpios para o castigo eterno. Tá? Não há aqui aniquilação da alma, não há aqui um tempo em que a pessoa será castigada e depois será aniquilada. Não existe. Isso aqui, a palavra eterno é aplicada para os dois. Se o castigo não for eterno, a vida também não é eterna. Se a vida é eterna, o castigo também é eterno. Então, não esqueçamos disso, meus irmãos. O Senhor Jesus voltará. Isso é fato. Tá? Não sabemos quando, mas sabemos que vai ser no final da grande tribulação. Se aqueles que acompanharam a exposição viram o nosso estudo,
tá? Vai ser depois da grande tribulação, para dar fim à grande tribulação, tá bom? E ele virá. E ele vai vir não para oferecer alguma oportunidade de salvação para ninguém, não. Ele vai vir para separar os dele dos ímpios, tá bom? O critério vai ser o amor. Como você viveu antes de eu chegar em relação ao amor? Você viveu praticando o amor entre os irmãos? Ah, eu não... Você não viveu, então você vem para cá, para a esquerda. Não, você foi um fiel servo de Deus que amou seus irmãos. Você vem para cá. Esses aqui, o destino deles é o castigo eterno. Esses aqui, da direita, os salvos, o destino deles é a bem-aventurança, o reino que está prometido desde antes da fundação do mundo. Eu espero que essa palavra ela nos leve a refletir hoje. Eu quero que você pergunte para si mesmo: você tem vivido como filho de Deus? Ou você tem vivido como filho do diabo, porque não tem como você ser de um outro grupo? Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Como você tem lidado com as necessidades dos seus irmãos? Pessoas doentes, pessoas enfermas, que é doente, né? Pessoas sem um teto, pessoas angustiadas, que sofrem de alguma coisa. Você tem conseguido sentir misericórdia para com aqueles que estão em extrema necessidade? Ou você tem se escondido da necessidade alheia? Ou você tem procurado, como aquele que recebeu um talento, tem procurado esconder o seu talento? Tem se escondido de